Meus pais me convidaram para uma reunião familiar apenas para me informar que deixaram tudo para meus irmãos no testamento, então parei de pagar as contas deles. Mais 2 semanas depois, minha mãe me lembrou que o pagamento da hipoteca estava prestes a vencer. Nos últimos 4 anos trabalhei como gerente sênior de projetos em uma construtora, ao contrário de muitos colegas que frequentemente reclamam de horários exigentes e clientes difíceis. Prósperos sob pressão, há algo incrivelmente satisfatório em supervisionar um projeto desde sua concepção até a conclusão dos planos. Grande inauguração. O apartamento onde moro não é enorme, mas é meu, ou pelo menos será assim que terminar de pagar a hipoteca. A vista da varanda dá para o rio e em dias claros é possível ver as montanhas ao longe. Naquela sexta-feira à noite aproveitava um raro momento de tranquilidade com uma taça de vinho quando o telefone vibrou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Oi, mãe, disse, equilibrando o telefone entre o ombro e o ouvido enquanto me servia outra taça. A querida voz tinha aquele tom exageradamente animado que geralmente significava que queria algo. Seu pai e eu estamos organizando uma reunião familiar no próximo sábado. Todos estarão lá e precisamos que venha também. Vou fazer sua lasanha favorita, aquela de 3 queijos com molho caseiro. A lasanha dela era famosa na família e ela sabia que era minha fraqueza. Não pude evitar sorrir. Estarei lá. Depois de desligar, voltei para a varanda. Já fazia meses desde a última vez que os vi, entre semanas de trabalho de 60 horas e a agenda de aposentadoria deles cheia de golfe e teatro comunitário. Nossas vidas raramente coincidiam, exceto em feriados importantes. Ver meus irmãos mais novos seria interessante, com uma diferença de 12 anos entre nós. Enquanto eu já trabalhava e pagava a faculdade, eles ainda estavam no ensino fundamental, recebendo toda a atenção e os gadgets mais modernos. A abordagem dos nossos pais na criação mudou drasticamente comigo. Era sobre responsabilidade, economizar dinheiro e aprender a ser independente. Aos 12 anos já lavava minha própria roupa. Aos 14 tornei minha babá oficial sempre que precisavam sair à noite. Enquanto isso, os mais novos cresceram com muito menos regras e muito mais mimos. Quando me mudei aos 18 ainda eram colocados para dormir à noite. Agora, com 24 anos, ambos moravam em apartamentos que nossos pais ajudavam a pagar enquanto se descobriam. Um mudou de carreira 3 vezes antes de decidir por comunicação e o outro estava desempregado depois de sair de um trabalho porque o chefe era totalmente tóxico. No sábado seguinte cheguei à entrada da casa exatamente às 16 horas. Os carros dos meus irmãos já estavam estacionados lá fora. Ótimo, eu era a última a chegar, o que provavelmente significava que já tinham falado sobre mim. Ao me aproximar da porta ouvi risadas vindas do interior. Elas pararam abruptamente quando toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela usava um avental e tinha um sorriso tenso entre mim. Dei um abraço rápido e senti o cheiro de álcool misturado a perfume. Os dois sentados juntos no sofá, inclinados um para outro com um ar conspirador. Quando entrei, ergueram os olhos ao mesmo tempo com expressões de falsa indiferença. Oi, disse uma, enrolando uma mecha do cabelo no dedo. Belo traje, veio do trabalho. Era sábado, mas não me dei ao trabalho de corrigir e acenei para o outro, que respondeu com um leve aceno de cabeça. Fui até a sala de jantar onde minha mãe colocava a louça chique, aquela que só usávamos no dia de ação de graças e no Natal. Ao tirando o melhor jogo de louça, comentei, isso deve ser a meus pais. Trocaram um olhar rápido que me deixou nervosa. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, os outros entraram e se sentaram nos lugares de sempre de frente para mim. Durante o jantar a conversa se manteve superficial. Minha mãe falou sobre o clube de jardinagem, meu pai mencionou um novo campo de golfe que estava considerando e os dois mais novos focaram sobre pessoas que eu não conhecia do círculo de amigos deles. Ninguém perguntou sobre o meu trabalho ou minha vida pessoal, o que não era incomum, mas ainda assim me incomodou. A lasanha estava deliciosa como sempre, mas não conseguia aproveitá-la completamente por causa da tensão no ar. As mãos da minha mãe tremiam levemente enquanto servia a sobremesa, tiramisu caseiro, outro dos meus favoritos. Certo, disse finalmente largando o garfo, o que está acontecendo? Todo mundo está agindo estranho e mamãe fez 2 dos meus pratos preferidos. Me digam logo do que se trata isso. Meus pais trocaram outro olhar desconfortável antes que meu pai limpasse a garganta. Estamos envelhecendo e temos pensado no futuro, começou ele. Minha mãe acrescentou, finalizamos nosso testamento e queríamos falar com você pessoalmente. Certo, disse com cautela. Decidimos, continuou meu pai, que a casa e o chalé no lago ficarão para os seus irmãos. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para ele esperando mais alguma explicação, mas ele apenas me observou como se esperasse minha reação. Só para confirmar, perguntei finalmente, isso é tudo? Minha mãe adotou um tom defensivo. Você tem que entender, querida avó.
Você está muito bem financeiramente, eles ainda estão buscando estabilidade, eles precisam de mais segurança do que você. Olhei para os dois, ambos tentavam sem sucesso esconder os sorrisos de satisfação. Só para deixar claro, disse um deles inclinando-se para a frente, queríamos que você soubesse diretamente para não haver confusão, depois tudo é nosso. Fiquei ali em silêncio olhando para cada um deles, meu pai esperando que eu aceitasse aquilo sem questionar, minha mãe inquieta tentando justificar. Injustificável, e os dois do outro lado da mesa satisfeitos, mal escondendo os sorrisos de triunfo. Minha cabeça latejava. Deixa eu ver se entendi bem, falei cruzando os braços. A casa e o chalé no lago vão para eles. Vocês decidiram que eu não precisava de nada porque, segundo vocês, estou bem financeiramente. Minha mãe abriu a boca para responder, mas levantei a mão interrompendo. Não, espera, eu só quero entender o raciocínio. Eles estão ganhando tudo porque são incompetentes. Os sorrisos dos dois desapareceram instantaneamente. Isso não é justo, resmungou um deles. Não é nossa culpa se você virou uma workaholic obcecada por dinheiro, audácia obcecada por dinheiro. R sem humor, você sabe o que significa pagar contas, trabalhar para conseguir um salário que sustente um teto sobre sua cabeça. Porque eu saí de casa aos 18 anos e não tive essa mordomia que vocês têm. Desde então eu me virei, nunca tive ninguém pagando as minhas despesas, nunca tive ninguém cobrindo meus erros. E o que isso tem a ver? Outro interrompeu. Você sempre quis essa vida, quis, repeti sentindo meu sangue ferver. Então eu quis trabalhar desde cedo enquanto vocês brincavam de encontrar um propósito. Eu quis virar adulta enquanto vocês ainda tinham a vida toda bancada. Vocês precisam entender, querida. Minha mãe tentou intervir. Eles ainda precisam de estabilidade. Dei uma risada sarcástica. Estabilidade? Eles nunca buscaram nada na vida, eles ficaram quietos. Eu saí de casa sem nada enquanto vocês davam tudo para eles. Eu fui babá, garçonete, estagiária, qualquer coisa que ajudasse a pagar minhas contas. Fiz faculdade enquanto trabalhava, construí tudo o que tenho com esforço. Agora vocês querem me dizer que eles não precisam de mais estabilidade? O que eles fizeram até agora para merecer isso? Os dois me olharam como se eu fosse a vilã da história. Você sempre foi muito independente, nunca precisou da gente. Minha mãe murmurou. Minha paciência estava no limite. Vocês incentivaram isso porque enquanto eu estava ocupada aprendendo a ser responsável, eles estavam aprendendo ao que pedir dinheiro, reclamar do chefe, trocar de carreira 3 vezes, achar que são especiais demais para trabalhar num café. Eu já falei que aquele lugar era tóxico. O mais novo retrucou ofendido. É claro, porque é muito mais fácil culpar os outros do que admitir que você simplesmente não aguenta uma rotina. Eles se entreolharam e meu pigarreou. Isso não é uma discussão, a decisão está tomada. Olhei para ele. Vocês precisam de um testamento por acaso vocês ainda estão vivos? Isso significa que vão continuar pagando as despesas desses dois até quando? Minha mãe evitou meu olhar. Meu pai manteve a expressão firme. Eles vão precisar de suporte até conseguirem se estabelecer. Se estabelecerem? Que você está exagerando. Outro revirou os olhos. Meu sangue ferveu ainda mais. Exagerando? Vamos recapitular. Vocês passaram a vida inteira me ensinando que eu tinha que trabalhar duro para conseguir algo. Me jogaram no mundo enquanto os dois ainda tinham tudo de mão beijada, e agora que vocês decidiram dividir os bens, sou eu que fico de fora porque me virei sozinha. Ninguém respondeu. Quer saber? Beleza, vocês têm todo o direito de decidir quem herda o cu, mas saibam de uma coisa, a partir de agora eu também tomo minhas próprias decisões. O que isso quer dizer? Minha mãe perguntou fiada. Significa que se vocês acham que eu não preciso de nada, então também não precisam de nada de mim. A confusão foi instantânea. Do que você tá falando? Um dos dois perguntou, franzindo a testa. Das contas da ajuda que eu dou, do dinheiro que sai do meu bolso para manter essa casa funcionando. Minha mãe arregalou os olhos. Não pode estar falando sério, seríssimo. Se eu sou independente o suficiente para não precisar de herança, então vocês também são adultos o suficiente para arcar com as próprias despesas. Meu pai ficou vermelho. Isso é chantagem, não, isso é reciprocidade. Meu coração batia forte. Nunca me senti tão furiosa, tão traída, tão resolvida. Eu nunca pedi nada para vocês. Nunca precisei mais. O mínimo que eu esperava era respeito. Os dois mais novos começaram a ficar inquietos. Espera aí, então quer dizer que eu sorri sem humor? Quer dizer que a partir de agora cada um que pague suas próprias contas? Minha mãe ficou sem palavras. Filha, não, eu passei a vida inteira ouvindo que precisava aprender a me virar. Tá na hora de vocês aprenderem também. Eles ficaram boquiabertos. O jantar, que começou com sorrisos maliciosos e certeza de vitória, terminou em puro pânico. Eu levantei. Foi um prazer participar dessa reunião de família. Da próxima vez não se incomodem em me chamar. Peguei minha bolsa e saí sentindo o peso de anos de injustiça. Finalmente sendo colocado para fora, e que aprendam a pagar as próprias contas. Faziam semanas desde aquela noite e o silêncio entre nós havia se transformado em algo muito mais pesado. Eu não ligava, para ser sincera. Desde aquele jantar desastroso eu não movi um dedo para ajudá-los. Nenhuma transferência, nenhuma conta paga, nenhuma palavra trocada. No começo pareciam determinados a provar que não precisavam de mim. Meu pai manteve a pose de homem orgulhoso. Minha mãe fingiu que tudo estava normal e
Meus irmãos só continuaram vivendo como se o dinheiro fosse cair do céu até que clara realidade bateu à porta. A hipoteca estava prestes a vencer. Dessa vez não havia minha ajuda para cobrir o valor. Sem aquele dinheiro extra que eu transferia mensalmente, os números simplesmente não batiam. As economias dos meus pais estavam comprometidas porque sustentavam dois adultos que se recusavam a agir como tal. Meus irmãos, como esperado, não tinham um centavo guardado. O desespero se instalou. Recebi a primeira ligação da minha mãe em um tom tranquilo demais para ser. Ela começou falando sobre amenidades, tentando puxar assunto até que soltou casualmente que precisavam de um pequeno favor. A casa bom, a hipoteca vence em alguns dias. Estávamos pensando se poderia nos ajudar como antes. Só esse mês eu ouvi aquilo em silêncio, sentindo uma onda de satisfação mesclada com uma irritação profunda. Não. A resposta seca fez minha mãe engasgar do outro lado da linha. Querida, não, vocês tomaram uma decisão agora, lidem com ela. Ela tentou argumentar, mas eu não quis ouvir. Depois disso vieram as mensagens, tentativas de convencimento, depois de culpa, depois de pura cobrança. Meus irmãos, claro, entraram na onda exigindo que eu parasse de ser mesquinha, pensasse na família. Mas eu estava calma, eu sabia que o pânico só ia aumentar e aumentou. Dias depois fui chamada para uma conversa na casa dos meus pais. Quando cheguei, a tensão no ar era palpável. Meu pai sentado na poltrona como se carregasse o peso do mundo. Minha mãe de pé na cozinha fingindo que estava ocupada com qualquer coisa só para não me olhar nos olhos. Meus irmãos jogados no sofá parecendo irritados e desconfortáveis. Então, qual é a emergência? Perguntei cruzando os braços. Minha mãe foi a primeira a falar, em um tom gentil e persuasivo demais para ser verdadeiro. Querida, a situação não está fácil. A hipoteca vence amanhã e simplesmente não conseguimos cobrir o valor. Que coisa, né? Cortei sarcástica. Antes eu era uma workaholic gananciosa, agora sou a solução dos seus problemas. Ela suspirou. Não foi isso que quis dizer. Então por que estou aqui? Meu pai finalmente decidiu intervir. O banco vai tomar a casa se não pagarmos. Estamos tentando encontrar uma saída, mas precisamos de tempo. Se você nos ajudar dessa vez, prometemos resolver tudo logo. Eu os encarei sentindo um gosto amargo na boca. Eles ainda achavam que eu devia socorrê-lo e sem questionar. Ok, eu ajudo, mas tenho uma condição. Os quatro me olharam atentos. Quero que as propriedades sejam transferidas para o meu nome no testamento. Não estou pedindo que me deem nada, só quero a garantia de que quando chegar a hora eu mesma divido tudo igualmente. O caos foi instantâneo. O que meu irmão explodiu? Isso é um golpe. Minha irmã esbravejou. Isso é justiça. Corrida. Eles começaram a reclamar, mas levantei a mão ordenando-se antes de continuarmos essa discussão inútil. Me respondam, vocês podem pagar a hipoteca. Silêncio. Então vocês têm duas opções, continuei, ou aceitam que estou propondo e garantem que todos tenhamos uma parte justa no futuro, ou vocês pedem a casa agora. Minha mãe balançou a cabeça incrédula. Querida, você não precisa fazer isso. Você é uma mulher feita, independente. Seus irmãos ainda estão tentando se encontrar. Eu ri sem humor. Tentando se encontrar? Eles já passaram dos 20. Mãe, quando foi que se encontraram? Virou sinônimo de não fazer nada da vida enquanto vocês bancam tudo. Ela tentou responder, mas hesitou. Eu sei que eles foram irresponsáveis, admitiu por fim, mas ainda são nossos filhos e eu sou o que uma estranha. Eu sempre fui tratada como adulta responsável, sempre ouvi que tinha que me virar sozinha, e agora que eu realmente estou sozinha, vocês ainda esperam que eu seja a única a ajudar? Meu pai suspirou pesadamente, visivelmente derrotado. Você realmente dividiria tudo no futuro? Sim, eu não estou pedindo que me deem tudo, eu só quero evitar que eles façam exatamente o que fizeram agora. Tomem tudo e me deixem de fora. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sabia que estava lutando contra o orgulho. Certo, vamos fazer isso. Meus irmãos começaram a gritar ao mesmo tempo. Mas meu pai o silenciou com um olhar. Chega, nós não temos escolha. Eles ficaram furiosos. Eu vi a revolta no dos dois. Eles sabiam que isso significava que um dia teriam que dividir a herança comigo, mas isso não era problema meu. Os dias seguintes foram cheios de silêncio e tensão. O testamento foi alterado com o advogado presente para garantir que tudo estava registrado. Eu transferi o dinheiro necessário para a hipoteca no último minuto, impedindo que perdessem a casa. Meus irmãos não falaram comigo. Depois disso, minha mãe tentava fingir que tudo estava normal enquanto meu pai permanecia distante, mais calado do que nunca, e eu apenas segui minha vida pela primeira vez, sabendo que no fim das contas eu tinha garantido que era justo. Eles não gostaram da minha solução, mas agora não havia nada que pudessem fazer a respeito. Paguei a hipoteca, fiz a transferência no último momento, não por eles, mas porque eu não estava disposta a deixar um patrimônio desse ser perdido por pura irresponsabilidade. No entanto, eu nunca disse que iria sustentar essa casa para sempre. Enquanto eles acreditavam que tudo voltaria ao normal, que eu continuaria sendo a trouxa que resolvia os problemas financeiros da família, eu já estava com outros planos em mente. No início ninguém percebeu tudo. Parecia igual meus pais suspirando de alívio, meus irmãos voltando à sua rotina inútil, mas então chegaram as notificações. O que é isso? Minha mãe perguntou segurando uma carta nas mãos. Peguei a correspondência com calma.
Abrindo-a com um sorriso: é o contrato de aluguel da casa do lago. Fechei negócio ontem. A partir do mês que vem ela estará ocupada. O choque na sala foi imediato. Você o que? Minha irmã gritou levantando-se. De repente aluguei a casa. Repeti serena. E a partir do próximo mês a casa principal também será alugada. Você não pode fazer isso. Meu irmão esbravejou avançando sobre mim como se fosse me arrancar os papéis da mão. Olhei para ele impassível. Posso sim, está tudo no meu nome. O silêncio foi sufocante. Você prometeu que dividiria a herança no futuro. Minha irmã acusou, o rosto vermelho de fúria. E eu vou mais até lá. Essas propriedades são minhas e eu decido como usá-las. Isso não é justo. Meu irmão berrou. Essas casas são da família. Eu ri. São, né? Engraçado porque até pouco tempo atrás vocês estavam bem felizes com a ideia de me deixar sem nada. Agora que fui mais esperta vocês estão incomodados. Minha mãe olhava tudo em silêncio pálida. Meu pai apenas baixou a cabeça como se estivesse tentando processar tudo. Eu não estou pegando a herança para mim. Continuei, mas eu decidi que vocês não merecem nada. Como você tem coragem de fazer isso com seus próprios irmãos? Minha irmã gritou, as mãos tremendo. Me aproximei dela cruzando os braços. Como vocês tiveram coragem de tentar me deixar de fora? Como tiveram coragem de me chamar de avarenta quando tudo o que fiz foi trabalhar para construir minha vida? Eles ficaram em silêncio. As casas vão ser alugadas. O dinheiro do aluguel cobrirá a hipoteca e o restante será. Quando chegar a hora eu vou decidir como dividir tudo, mas não contem comigo para manter esse luxo enquanto vocês continuam sendo parasitas. O escândalo começou imediatamente. Isso é roubo. Você é uma monstra. Nossa própria irmã nos traiu. Eles berravam furiosos, mas eu não me importava. Pela primeira vez eu era livre. Foi então que notei o olhar dos meus pais. Não havia raiva nem indignação, apenas um pesar profundo. Minha mãe segurava as mãos com força e ação devastada. Meu pai olhava para o chão como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Vocês se sentem roubados? Perguntei direta. Minha mãe olhou para mim, os olhos marejados. Você era nossa filha e continuo sendo, só que pela primeira vez sou uma filha e não a fonte de renda da família. Você nos enganou. Vocês me ensinaram a sobreviver. Eu só aprendi a jogar melhor. Meu pai respirou fundo passando a mão pelo rosto. Você poderia devolver as casas e vocês poderiam ter me tratado com justiça desde o começo, mas não foi isso que aconteceu, né? O silêncio confirmou minha resposta. Minha mãe abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Meu pai fechou os olhos derrotado. Eles não iriam me denunciar. Eu sabia disso. Eles nunca teriam coragem de colocar uma filha na cadeia. Eu venci dessa vez. Ninguém ia tirar isso de mim. Por um tempo o silêncio na casa foi absoluto. Meus pais não diziam nada. Meus irmãos estavam furios e eu apenas observava. Eles realmente acreditavam que eu ia voltar atrás, que depois de tudo que fizeram, depois de me deixarem de lado como se eu fosse um nada, eu ia simplesmente esquecer. Não, a hipoteca foi quitada, as casas foram alugadas e a renda começou a cair direto na minha conta. Meus irmãos tentaram protestar, ameaçaram, fizeram escândalo, mas nada adiantou. O contrato estava assinado. Eles tentaram convencer meus pais a fazerem algo, mas eles só ficavam em silêncio. Foi então que percebi: meus pais não estavam apenas tristes, eles estavam destruídos. Não por mim, claro, eles não estavam tristes pelo que haviam feito comigo, pela forma como tentaram me apagar do testamento. Não, eles estavam tristes porque no final eu fui mais esperta que eles. Isso para eles era imperdoável. Você levou tudo, murmurou minha mãe um dia depois que o primeiro pagamento do aluguel caiu na minha conta. Não levei nada, só garanti que vocês não me roubassem. Ela me olhou como se não me reconhecesse, como se eu fosse a vilã da história, mas eu não me importava mais. Meus irmãos não demoraram a desistir da casa. Sem um lugar para ficar de graça, sem a mordomia que sempre tiveram, logo perceberam que a vida real era mais cruel do que eles imaginavam. Não demorou muito para que se mudassem, cada um indo para um canto, cheios de raiva e ressentimento. E meus pais no início ficaram lá insistindo em manter orgulho, mas sem minha ajuda financeira, sem meus irmãos para sugar o dinheiro deles, a realidade começou a pesar. Eles começaram a vender os poucos bens que ainda tinham para pagar contas. Meu pai tentou voltar a trabalhar, mas ninguém queria contratar um homem da idade dele para um emprego que pagasse bem. Minha mãe tentou se reaproximar de mim algumas vezes, mas eu nem sequer lhe dava ouvidos, porque no fundo eles mereciam isso. Eles não foram vítimas, não foram coitados que foram pegos de surpresa, não. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando decidiram me cortar da herança. Eles tomaram essa decisão com consciência, achando que era certo, que eu era forte o suficiente para não precisar de nada. E tudo bem, se eu era forte o suficiente para não precisar de nada, então eles também eram fortes o suficiente para lidar com as consequências de suas próprias escolhas. O tempo passou e a situação deles piorou. Perderam tudo, a casa que um dia quis
Era me negar agora era minha e eles estavam sem nada eu poderia tê-los ajudado poderia ter mostrado piedade mas porque eles não tiveram nenhuma piedade quando decidiram que eu não merecia nada agora eu era a única da família que tinha estabilidade, dinheiro um futuro garantido e eles nada no final das contas o mundo apenas devolveu para cada um exatamente o que mereciam e eu segui minha vida sabendo que dessa vez ninguém nunca mais iria me passar para trás eu não sentia culpa não. Sentia remorso e para ser completamente honesto eu não sentia nada por eles porque no fim das contas eu só joguei com as regras que eles criaram não fui eu quem decidiu apagar uma filha do testamento não fui eu quem escolheu dar tudo para duas pessoas que nunca haviam feito absolutamente nada para merecer eu simplesmente fiz o que eles não tiveram inteligência para fazer garantir que a única pessoa que realmente trabalhou que realmente lutou para ter algo na vida não fosse deixada sem nada. Sempre ouvi que família é tudo que devemos ser leais que devemos cuidar dos nossos mais e quando a família decide que você não merece nada e quando a família resolve te apagar te excluir fingir que você não tem direito a nada simplesmente porque conseguiu se virar sem a ajuda deles o que acontece é exatamente o que aconteceu com eles ficaram sem nada porque nunca souberam construir nada eu não os abandonei eles me ensinaram a não depender de ninguém e a única coisa que fiz foi provar que aprendi essa lição melhor do que eles imaginavam desde o primeiro mês em que as casas foram alugadas minha conta bancária começou a crescer o dinheiro da hipoteca foi pago com folga e o restante eu investi em menos de um ano tinha capital suficiente para expandir comprei outras propriedades diversifiquei minha renda e em pouco tempo o dinheiro nunca mais foi uma preocupação para mim. Enquanto isso eles afundavam meus irmãos pulavam de um emprego para outro sem nunca durar tempo suficiente em nenhum sempre reclamando que o mundo é injusto em que a gente rica e gananciosa minha mãe tentava manter as aparências mas as contas acumuladas logo mostraram que não havia dignidade nenhuma em negar a realidade meu pai apenas definhou não me surpre quando tentaram entrar em contato comigo de novo minha mãe ligou primeiro a voz tremia tentando soar firme mas eu podia sentir o desespero filha sei que as coisas não saíram como queríamos mas talvez possamos conversar não há nada para conversar respondi sem rodeios mas somos família não parecia quando vocês decidiram que eu não merecia nada. Ela suspirou não fizemos por mal e eu não me importo não me interessa o motivo e só sei que não tenho nenhuma obrigação com vocês afinal fui criada para me virar sozinha não fui silêncio nós não estamos bem e isso não é problema me desliguei e essa não foi a última vez. Durante meses meus pais tentaram de tudo para se reaproximar primeiro mensagens sutis fingindo que queriam reconstruir laços depois pedidos disfarçados tentando puxar assunto como se nada tivesse acontecido quando nada funcionou vieram as súplicas a filha forte a que não precisava de nada agora era a única esperança deles mas quando o mundo começou a desmoronar para eles eu deveria enxergá-los como vítimas eu não era cruel não tirava prazer em vê-los nessa situação mas também não ia ser a solução dos problemas deles eu estava bem melhor do que bem minha empresa cresceu minha vida melhorou viajei conheci o mundo fiz tudo o que queria sem precisar me preocupar com ninguém pela primeira vez eu não precisava me sacrificar pelos outros não devia nada a ninguém não tinha que carregar o peso das escolhas erradas de pessoas que escolheram me trair e foi aí que eu entendi a verdade mais importante o dinheiro não é o problema são as pessoas que acham que os outros devem resolver suas vidas por elas meus pais tomaram decisões ruins e pagaram por isso meus irmãos acreditaram que poderiam viver às custas dos outros para sempre e descobriram da pior forma que não podiam eu apenas fiz o que tinha que fazer e graças a isso nunca mais precisei me preocupar com ninguém além de mim mesma.